Os beneficiados do programa Bolsa Família que estão com o cadastro desatualizado têm até o dia 28 de março para regularizar a situação. Caso a atualização dos dados não seja feita até o final do prazo, as famílias terão o benefício cancelado. O recadastramento deve ser feito nos postos de atendimento do programa ou nos centros de referência de assistência social. Para mais informações, ligue 0800 707 2003. Desde dezembro do ano passado, foi suspensa a divulgação do Jornal do Ônibus. Um informativo que continha gentileza urbana, seção de desaparecidos e serviços à população. Desde 1994, os usuários do transporte coletivo eram beneficiados pelo jornal, que alcançava mais de 1,5 milhão de usuários diariamente. Cores fortes, ilustrações, fotografias e informação. Esse conjunto traduz bem o Jornal do Ônibus. Ocupando um espaço de 40 por 60 centímetros dentro dos coletivos da capital, ele ficava diante dos olhos de mais de 1,5 milhão de usuários do transporte coletivo. Para nós, usuários de transporte público, o jornal ele tem uma importância muito grande. Primeiro, ele alimenta o usuário com informação importante, uma informação plural, faz campanhas públicas importantíssimas, educa o cidadão para a urbanidade. E já tivemos êxito, inclusive nas campanhas de desaparecidos que foram localizados por iniciativa do Jornal do Ônibus. Portanto, o Jornal de Ônibus torna o espaço dentro do ônibus menos hostil, mais agradável, dá mais segurança e até um passatempo divertido. Você, enquanto faz uma viagem, vai lendo o ônibus até o seu destino. Em cada edição, o jornal trazia notícias sobre o trânsito e transporte, projetos da Prefeitura da capital, campanhas de saúde e projetos culturais chamavam a atenção. As informações de eventos culturais da própria Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o aspecto social da divulgação de pessoas desaparecidas, que eu acho um aspecto bastante importante. Lá no final sempre tinha uma dica de cidadania nos ônibus, de questões de educação. Em 2001, o jornal começou a publicar fotos de pessoas desaparecidas e contribuiu na localização dessas pessoas em um curto espaço de tempo. Eu acho importante assim que muita gente que estava desaparecido sempre vinha contando que tinha encontrado. Talvez estava num lugar aí que ninguém sabia onde é que estava e encontrava ele, né? Aquilo era muito bom para as pessoas, que, mesmo para os passageiros, para a pessoa que a pessoa estava sumido, né? Ajudava bastante. Em 2002, a seção Gentileza Urbana passou a publicar sugestões enviadas pelos passageiros com mensagens de respeito mútuo e convivência social. Às vezes a gente está na corre-corre do dia a dia, você senta ali, é um momento que você tem para poder chegar no seu serviço, você lê uma informação ali que é útil durante seu dia. Às vezes um trajeto de ônibus que teve um desvio e que, por você não saber, tem ali informação, na hora que você está pegando para ir para o trabalho, você já sabe. Mesmo diante do sucesso, o jornal, que foi criado pela BH Trans em 1994, foi tirado de circulação. Os usuários não encontram mais edições atualizadas desde a primeira quinzena de dezembro e muitos já sentiram falta. Eu acho um fato lamentável, porque a cultura já tem tão poucos meios de divulgação nos meios públicos, nos ônibus, por exemplo. Eu achava uma forma de deixar o povo mais inteirado das próprias atividades na própria cidade dele, que onde naquele vai e vem, naquela correria, ele tem pouco acesso à informação. Eu acho lamentável. Gostaria que continuasse. Eu acho assim, se pudesse voltar ele de novo, era uma coisa muito boa. Faz falta. A BH Trans divulgou em nota que a suspensão ocorreu devido a problemas no contrato com fornecedores que viabilizavam a produção. Ainda segundo a BH Trans, não há previsão para o retorno da circulação do jornal. É inadmissível que não se mantenha a circulação do Jornal do Ônibus na cidade de Belo Horizonte. Jornal do Ônibus é a informação cidadã que o usuário tem a cada dia para se alimentar, para ficar mais seguro e para tornar a sua viagem menos estressante, menos desgastante. O Jornal de Ônibus é fundamental para o usuário de transporte coletivo de Belo Horizonte. Com a reabertura do Mineirão, a
Copa do Mundo e a Copa das Confederações, o assunto da bola na rede trouxe um clima de futebol que está contagiando 2013. Aproveitando esse chute no gol, o Sesc Minas fez um concurso de fotografia para mostrar olhares diferenciados do esporte. As fotografias selecionadas foram expostas ao público e o time que entrou em campo bateu um bolão. A gente tá no ano aí de Copa de Confederações, ano que vem tem Copa do Mundo, mas não era o suficiente assim, pra gente assim, como entidade, Sesc, que tem um outro caráter, assim, né, um caráter social. A gente simplesmente não quis buscar uma temática só sobre futebol, deixando um tema mais aberto. A gente quis fechar e focar um pouco nesse tema, puxando para o lado do Sesc um pouco. Então, a gente recortou, fez um recorte mesmo do tema futebol, lançando um pouco no questionamento, uma reflexão, que aí a gente conseguiu chegar no tema de um impacto sociocultural mesmo do futebol e o que isso causa na vida das pessoas. O tema futebol não é a partir daquele fenômeno que a gente conhece bem, que está aí nas grandes mídias e tal, né? Aquele futebol normal que a gente vai assistir, que a gente assiste pela televisão, que a gente vai nos estádios, que a gente tem um time do coração. Então a gente queria chamar a atenção para o outro lado, assim. Quem faz o futebol, o Brasil respira futebol em todos os cantos. Nessa primeira edição a gente buscou mesmo ampliar, assim, a gente queria a maior adesão possível, tanto de artistas, de fotógrafos profissionais, de amadores. Tem o pessoal do Imaginário Coletivo, que são os meninos da Serra e do Morro do Papagaio, se não me engano, que dois meninos foram selecionados, então tem criança que ganhou o concurso, tem gente mais velha, tem homem, mulher. Fotografia amadora tá em todo lugar, né? Quem tem um celular hoje em dia faz fotografia e eu acho que isso está um pouco na exposição, assim. Com qualquer aparelho você consegue registrar um momento, consegue registrar coisas que às vezes até um profissional não consegue registrar. A gente avaliou mesmo pessoas que cumprissem papéis importantes dentro da fotografia em Minas e dentro das artes plásticas, que conseguiriam ter visões diferentes, que poderiam elas mesmas divergirem em certos pontos, assim, que isso também é interessante. Então, foi dentro de alguns critérios que a gente elegeu. Eu fiquei sabendo do concurso pelo site do Sesc, pelo Facebook, estava sendo divulgado. Aí eu aproveitei para ter uma desculpa para sair fotografar. Então eu peguei meu equipamento e comecei a procurar campo de várzea. Eu pesquisei na internet também, vi onde tinha campo de várzea, conversei com uma aluna minha que joga futebol e saí para a rua, peguei o carro e saí para a rua procurando campo de futebol e eu queria fazer foto noturna, então eu ia de dia, escolhi os lugares assim que eu achava que ia dar uma foto boa e depois voltava à noite para fotografar. O universo mudava do dia que eu chegava para esperar escurecer e à noite virava outro mundo. Eu tentei lugar mais vazio, por exemplo, a foto que ganhou em Sabará. Essa foto, esse lugar, eu encontrei o acaso. Eu estava passando na estrada procurando lugar para fotografar, né, campo de várzea. E é legal assim que é um espaço meio sagrado. Ninguém acampa em campo de futebol, ninguém suja. Os lugares que eu fui podem estar no lugar mais escondido do mundo, mas está lá preservadinho, as traves estão lá e as pessoas usam democraticamente. O que eu achei legal foi conhecer esse universo ao redor dos campos que eu fui. A minha expectativa era assim, de participar, mas não imaginei que eu fosse ganhar, não. Foi uma super surpresa. Está muito bonita, muito rica o acervo aqui. Eu remeti muito aqui no meu tempo de criança, quando jogava bola na rua e bola de meia, né? A gente não tinha aquela verba hoje para ter uma bola de futebol, então a gente fazia com meia, a serragem dentro e os campinhos de futebol que a gente fazia, sabendo que 2 chinelos fazem uma trave, é um gol e vão embora, né? Termos qualitativos do que a gente esperava de fotografia
foi assim, excelente. A gente não realmente surpreendeu, a gente não esperava. Mas em termos de inscritos, como foi o primeiro, eu acho que ficou meio a meio, assim. Eu acho que a partir do segundo a tendência é melhorar. Na semana que vem, nós esperamos você. Para sugerir reportagens ou fazer comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela companhia. Tchau.